Primeira turma do STF condena o senador Assir Gurgacz a 4 anos e 6 meses de prisão por crime contra o sistema financeiro. O senador Assir Gurgacz, do PDT de Rondônia, foi acusado de fraude para conseguir financiamento de R$1,5 milhão no Banco da Amazônia para renovar a frota de ônibus da Eucatur, empresa de transporte gerida por ele. Segundo a denúncia, o senador se apropriou de R$525 mil e, com o restante, comprou ônibus velhos em vez de novos, prestando contas com notas fiscais falsas. O dinheiro proveniente do empréstimo foi utilizado para quitar despesas diversas da prevista no contrato. Ademais, foram falsificados documentos referentes aos veículos, bem como notas fiscais e faturas, o que foi pericialmente demonstrado. A fraude empregada pelo acusado foi plenamente eficaz para a consecução de um objetivo específico e dirigido, a obtenção da isenção do aval como garantia adicional ao contrato de financiamento. Por unanimidade, os ministros condenaram o senador a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto por crime contra o sistema financeiro e suspenderam os direitos políticos dele. Segundo a decisão, a perda do mandato será submetida ao plenário do Senado. O acusado agiu de forma premeditada para realizar a prática criminosa por intermédio de pessoa jurídica, da qual figurava como protagonista. A primeira turma também julgou o caso do doleiro Fayed Trabulsi por fraudes em fundos de previdência de servidores de prefeituras de 9 estados e do Distrito Federal dentro da Operação Miqueias. Essa operação investiga um esquema que teria desviado pelo menos R$50 milhões dos benefícios. O doleiro faz parte de um grupo de 43 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele foi preso em 2016 e solto um mês depois. Agora, a primeira turma julgou o mérito do habeas corpus. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, entendeu que Fayed deveria permanecer solto. No caso concreto, não houve prisão em flagrante. E as imputações são de simples imputações, falsidade ideológica, corrupção e integração à organização criminosa. A ministra Rosa Weber divergiu. O habeas não é o meio nem o remédio processual adequado para que se examine a justiça ou a injustiça da decisão, ou se hoje, passado 1 ano do deferimento da liminar, o paciente tem, isso na minha ótica, por óbvio, um comportamento idôneo, né? Eu preciso examinar se houve, na ordem de prisão, uma ilegalidade ou um abuso de poder. O julgamento estava empatado, mas depois da manifestação do ministro Luiz Fux, a turma decidiu converter a prisão preventiva em medidas cautelares. Eu optaria por substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso à frequência aos lugares a que se refere o inciso 2º, proibição de manter contato com as pessoas da organização criminosa, proibição de ausentar-se da comarca e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. A primeira turma ainda começou o julgamento para decidir se o senador Wellington Antônio Fagundes, do PR de Mato Grosso, pode virar réu no STF. Ele foi acusado de receber R$100 mil de propina em troca de destinar emendas parlamentares para a compra de ambulâncias em diversos municípios do estado. De acordo com a denúncia, a propina era paga pela empresa Planan, que vendia os carros a preços superfaturados. A relatora, ministra Rosa Weber, votou pela abertura da ação penal. Repórter Viviane Novaes tem mais detalhes sobre esse julgamento. Oi, Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, por unanimidade, os ministros aceitaram a denúncia contra o senador Wellington Fagundes. Agora ele é réu e vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Para a relatora, ministra Rosa Weber, o Ministério Público Federal, que fez a denúncia, conseguiu estabelecer a relação entre o cargo ocupado pelo senador e a propina que ele recebeu. O esquema de fraude em licitações para a compra de ambulâncias foi revelado pela Polícia Federal na chamada Operação Sanguessuga há quase 12 anos, William. Obrigado pelas informações, Viviane.